tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és são tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Solta o cabo da nau, toma os remos as mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, lhe seguro será. Senhor Deus que está no céu, gratos a ti, Senhor, por mais um dia estar na tua presença, Senhor, por toda essa semana de oração que tivemos, que estamos encerrando hoje, que vimos, Senhor, a tua presença aqui em nosso meio. Venha abençoar cada um que está aqui, aqueles que não puderam estar, que o Senhor venha abençoar tanto a escola como o encerramento dessa semana, que possamos a cada dia nos manter uma comunhão mais contrita contigo, Senhor. Possamos te buscar verdadeiramente cada dia mais. Venha abençoar cada um de nós. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, tu és o Rei dos Reis. Tu és para mim tudo no mundo, agora eu sei. Tu és para mim tudo no mundo, agora eu sei. Eu sou pecador, te peço, Senhor, ajuda-me. Eu sou pecador, te peço, Senhor, ajuda-me. Ajude-me, Senhor, meu Salvador. Ajude-me, Senhor. Ajude-me, Senhor. Ajude-me, Senhor, meu Salvador. Peço ajuda a ti, Senhor. Jesus, tu és o Salvador. Eu nunca pensava que um dia eu cantasse pra Jesus assim. Mas ele me amava e do céu falava, cante pra mim. E quando eu cantava, alguém chorava, dizendo assim: eu sou pecador, te peço, Senhor, ajuda-me. Eu sou pecador, te peço, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor,
Salvador, ajude a mim, Senhor, ajude a mim, Senhor, ajude a mim, Senhor, meu Salvador. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passei minha vida em enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar que ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passei minha vida em enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar que ainda que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Você pode ter, mas eu acho que você perde um pouco o hábito. Ah, tem dia que eu não vou poder, eu não vou fazer, eu estou em casa. E ali na igreja, você está assim, você está ali com contato físico, com outros irmãos. Tem um compromisso. Isso, você tem um compromisso. Tem gente que consegue? Sim. Eu acho que toda regra tem sua exceção, né? Outro de igual planta, se não regra, ela força. Se você não tem aquele hábito de orar a Deus, de falar com Ele, sua relação é igual um amigo. Se você deixa de falar com esse amigo, você tem um amigo e você deixa de falar com ele, você vai ter aquela mesma relação de amizade com ele? Vai esfriando. Vai esfriando, tudo vai. E vai acabar que um dia você não vai mais ter contato nenhum com ele. A mesma coisa é com Jesus. Se você ali não tem o hábito de estar sempre falando com ele, ali orando, então sua comunhão, né, com Deus vai, infelizmente, ela vai morrer, vai se acabar, se apagar. Então você acha que nessa visão de João, do Filho do Homem, está havendo aqui, por parte de João, uma descrição literal de Jesus, ou seja, é desse jeito que Jesus é, cabelos brancos, mas aí a gente vai ter que pensar em outras coisas. Aí será que Jesus tem pé de bronze? Já pararam para pensar nisso? Será que Jesus tem olho de fogo? Será que realmente... Aí se a gente responder essas outras perguntas, não, acho que Jesus tem pé de bronze, aí a gente se questiona também, será que Jesus tem cabelo branco assim que nem mãe? Mas será que não é só uma forma de representar algumas qualidades do Filho do Homem? Algumas virtudes, tendo em vista que, por exemplo, se eu fosse dizer que os candeeiros, que a gente viu aqui, fossem os candeeiros de verdade, que Jesus passeava nos candeeiros, mas aí o texto está dizendo que os candeeiros são o quê? São as 7 igrejas. Então, tudo no Apocalipse é simbólico. O que eu estava dizendo, irmão, a besta é simbólico, o anticristo é simbólico, então tudo é símbolo. Então, eu posso dizer que essas, pode até ser, assim, a gente não descarta não, mas assim, cada coisa dessa que é representada o Filho do Homem, olho de fogo, pés de bronze, o que é que diz mais aí, mãe? A espada, vai olhando aí para a gente ver essas características. São 10 características. Cada uma dessas características é para representar algo que é inerente ou próprio do Senhor Jesus. Por exemplo, o cabelo branco. O que é que representa o cabelo branco? Quando uma pessoa tem um cabelo branco, irmã Vanusa, diga aí, mãe, o que é que representa o cabelo branco? Penso logo, a idade está avançada, né? O povo pensa logo assim. Que tem o cabelo branco, às vezes é o calibre, né? Não é tanto pela idade, é o calibre daquela pessoa que tem o cabelo branco, né? Sim. O cabelo branco pode simbolizar a idade? Pode, mas idade também pode simbolizar mais experiência, mais maturidade.
Então, pensar em Jesus com o cabelo branco é entender que o nosso Senhor Jesus é sábio. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, que o nosso Senhor Jesus, ele tem toda a sabedoria. Ele detém todo o conhecimento, toda a sabedoria nele. Concorda comigo? Nós não somos ninguém para julgar ninguém, né? Nós somos pecador. Mesmo a gente estando dentro da igreja, mesmo a gente sendo, conhecendo a palavra, mas sempre a gente está ali julgando, né? Às vezes a gente fica... porque fulano foi assim, fulano foi assado, hoje em dia está na igreja, hoje em dia fulano quer ser santo. Mas a gente tem que entender que o passado ficou para trás, né? A gente vive o presente. Deus não vive de... Deus, quando perdoa, ele joga todos os nossos pecados no fundo do mar. Ele leva junto com ele. Se a gente errou e pediu perdão a Deus, ele perdoou. A gente temos que crer que Deus está ali para nos perdoar. Agora, também não vamos querer abusar demais da vontade de Deus, né? Querer fazer tudo e você pecou. Você fez coisa que não agradou a Deus. Você continua, pede perdão a Deus. Aí você vai, faz a mesma coisa. Aí pede perdão a Deus. Mais uma vez. Deus já perdoou. Então, ali é com você, né? Você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer para a sua vida. Se você errou, pediu perdão a Deus e saiu daquele pecado, daquela coisa que não estava agradando a Deus, não continuou mais, Deus já perdoou. Então, só resta você a seguir os caminhos dele, né? Fazer a vontade dele. A espada do julgamento, quem é que tem, a gente nessa visão aqui do Filho do Homem, quem é que está com essa espada na mão? O próprio Jesus. O julgamento só pertence a Jesus, ele é o juiz. E ele, por meio da sua palavra, que nos julga. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra a alma e o espírito, capaz de dividir medulas e ossos, né? Que é ela que prescruta. É por meio dela que eu sou julgado, né? Agora, eu gostaria de lembrá-los aqui, pelas características apresentadas aqui na visão de João, né, sobre o Filho do Homem, que nós temos aqui os princípios da onisciência, né? Quando ele diz que tem os olhos de fogo, que ele conhece tudo, ele prescruta o nosso coração, ele penetra, ele sabe, ele vai no nosso exterior, ele conhece a nossa vida. A chama, os olhos de fogo, é porque ele ilumina o nosso ser, ele entende, ele vai lá no mais íntimo do nosso ser. Nós temos a questão da onipresença, que também é refletida nessas características de Jesus, e a onipresença, como nosso sumo sacerdote, ele está presente em nosso meio, né? Ele caminha no meio da igreja. A igreja não está sozinha. Veja que a visão ali, ó, ele está no meio dos candelabros, porque Jesus, ele está no meio da igreja. Ele caminha. Amém? Então, isso é a nossa certeza de que Jesus está conosco. Ele está fazendo o que, irmã Francisca? Nos ajudando, nos auxiliando, nos ajudando a caminhar. Não é à toa que a irmã e mãe ali foram há pouco tempo lá na frente e cantaram, ajuda-me. Porque é Ele que nos ajuda. Ele que ajuda a igreja. É Ele que fortalece a igreja. É Ele que ajuda a igreja a caminhar. E era o que estava acontecendo lá no passado, em João, ajudando a igreja a caminhar, no contexto de perseguição, de lutas, de provações. E se foi esse Deus que ajudou aquela igreja, aqueles irmãos, o apóstolo João diz que ele era irmãos no sofrimento, sofria junto com eles. E Jesus caminhou com eles naquele tempo, e João teve essa certeza quando recebeu a visão, dizendo para ele escrever o Apocalipse. Também esse é o mesmo Jesus que caminha conosco hoje. E essa é a certeza e a razão de estarmos aqui. Essa é a certeza e a razão de estarmos estudando o livro do Apocalipse. Amém? Amém. Quero chamar aqui Laís e minha mãe Maria de Fátima e também toda a igreja, para juntos nós declararmos que o Senhor Jesus é a nossa esperança, que Ele voltará, Ele vai regressar, né, em glória e majestade para levar o seu povo. E nós devemos preparar para esse momento. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada tenho.
que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. E vamos aproveitar esse momento, né? Que a gente esteve durante toda essa semana falando sobre que tudo que Deus nos dá, os dons, os talentos, as habilidades, lá, Sofia falou do louvor, né? Essa capacidade que o ser humano tem de louvar, que não é próprio dos outros animais, essa capacidade de ser criativo, né? Criados para criar. E com essas habilidades, com essa dotação que Deus nos dá, essa criatividade que Deus nos dá, nós podemos criar coisas para Deus. O louvor, a música, a arte. E com isso louvar o Senhor. Amém? Adorar? Então, tudo veio de Deus, Ele nos deu. E por isso que nós ofertamos ao Senhor como uma oferta de louvor e adoração a Ele. Amém. E também você possa fazer isso quando você faz a sua oferta também, porque é parte do que Ele já nos concedeu. Vai ter um momento de ofertório, e nesse momento, enquanto Laís canta a música do ofertório, vocês também possam também participar desse ato tão especial de adoração ao nosso Senhor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração
sou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim meu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Santo Deus, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica sabatina. Obrigado pelos jovens que aqui se reuniram para estudar a Tua palavra. Espero que eles tenham sido abençoados com o estudo, assim também como as crianças que tiveram esse estudo esta manhã, que também foram com certeza abençoados por esse estudo. Assim como nós, na classe dos adultos, que estamos muitas vezes com esse desafio de estudar o Apocalipse, mas graças a Deus, nessas duas últimas lições, o Senhor tem, de certa forma, feito com que a classe venha compreender as imagens, as figuras, o objetivo desse livro ter sido escrito e, acima de tudo, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que é dar esperança àqueles que não têm esperança, para dizer que o Senhor está com o seu povo, assim como o Senhor Jesus estava no meio daquelas igrejas, passeando no meio dos candelabros, o Senhor está em nosso meio, também nos ajudando a caminhar. Tua presença se faz em nosso meio e a nossa gratidão, Senhor, por isso. Por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.